Helena, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu sempre falo isso, mas você tem um lugar muito especial no nosso coração. E muito obrigada por aceitar o convite. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento de louvor. Que não seja apenas um momento, mas que a partir desse momento para frente, toda a nossa vida continue sendo um louvor para o Senhor. Que a palavra seja um louvor para o Senhor, que seja para a tua glória. Deus, eu peço pela vida da Helena, que o Senhor esteja abençoando, que o que saia da boca dela seja do seu coração, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações através dela. Deus, transforma os nossos corações, que haja arrependimento, que haja transformação e que acima de tudo a sua vontade seja feita. Deus, essa é a nossa vontade também, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Que bom que a gente está aqui nessa noite. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Que tema apropriado para dias tão difíceis. Nós temos passado por dias tão difíceis. E se a gente então fica se abastecendo nas redes sociais, nos noticiários, uau, aí ainda fica pior. Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente entende que o Senhor está sentado em um alto sublime trono, e em nenhum momento Ele perdeu o controle de absolutamente nada. Ele é o soberano. E seja lá pela vontade soberana ou pela vontade permissiva de Deus, nós estamos vivos porque o Senhor tem um propósito ainda a ser cumprido em nós e através de nós. Então que a gente faça valer a pena cada dia que o Senhor tem dado para cada um de nós. E é fácil a gente se alegrar quando todas as circunstâncias ao redor são favoráveis, é ou não é? Não é fácil. Mas o Senhor quer nos levar para um outro nível. Um nível que é a nossa alegria vinda dEle para nós, nos faça viver de uma maneira que, independente das circunstâncias ao nosso redor, a alegria do Senhor seja a nossa força. É dele que nós extraímos força e vigor, porque nós sabemos onde está depositada a nossa esperança. Gente, quando a gente já sabe o fim da história, a alegria vem. Mas acontece que por muitos anos o fim da história não foi contado. A gente ficou distraído. Obrigada, minha linda, por matar a minha sede. A gente ficou distraído com perfumaria. A gente ficou distraído com o que a gente pode ter de bom de Deus aqui nessa terra. E, embora a gente possa viver uma vida frutífera, abençoada aqui nessa terra, essa terra, no jeito que ela está, no modelo que ela está, ela não é o nosso fim. Quando a gente olha assim para... Gente, uma coisa simples que eu tenho falado é, quando você vai num país de primeiro mundo, por exemplo, você vai no Japão, por exemplo, e você vê a organização como o Japão funciona, você não vê um papelzinho de bala no chão. Pelo menos foi a minha experiência. Às vezes outras pessoas tiveram outras experiências. Mas eu tive a oportunidade, pela graça e misericórdia de Deus, a convite de igrejas lá, de ministrar no Japão 3 vezes. Uma vez diante do trono e outras 2 vezes para ministrar, uma com a Zenete e a outra para ministrar sozinha, eu e o João. E aí, as 3 experiências deixaram essas marcas em mim. Não tem um papelzinho no chão, não tem uma pichação. Aquelas vending machines, aquelas máquinas que você pega refrigerante, tudo, fica na rua, na calçada. E ninguém saqueia aquelas máquinas, ninguém risca aquelas máquinas, e a gente fica assim, impactado. Com uma outra mentalidade, uma outra maneira. E na Copa do Mundo a gente viu o exemplo disso, né, gente? Quando tinha jogo do Japão, o estádio ficava todo limpinho. Isso é uma mentalidade diferente. E a gente tem essas experiências. E a gente fala assim, oh meu Deus, mas por que no Brasil não é assim? A gente logo pensa assim, que coisa bacana, que negócio legal, funciona. Todo mundo dá a vez um para o outro. Na Alemanha você tem aquela placa, dê a preferência. Naturalmente, é uma coisa natural. Um vai, outro vai. Um vai. Se um sai daqui, o outro vai dali.
Já é uma ordem estabelecida, não tem um buzinando para o outro, um avançando na frente do outro, e você pensa, poxa, que legal. E gente, esse desejo de ver coisas boas acontecendo no nosso país, é o desejo latente que existe em todo ser humano, mesmo que inconsciente, de que Deus coloque em ordem todas as coisas, que homem nenhum vai conseguir colocar. Por mais bem intencionado que um governante seja, o nosso sistema está apodrecido. Não é para a gente desistir. É para a gente viver hoje como uma antecipação daquilo que aguardamos. Então, se aguardamos um reino de justiça, a gente trabalha pela justiça hoje. E não apenas esperando dos nossos governantes, mas fazendo a nossa, participando ativamente para que haja justiça ao nosso redor, para que não falte nada ao desamparado, para que a criança seja defendida, para que não haja lixo no chão. Se eu quero um país limpo, então que eu limpe. Eu vou lá, eu vejo o papel, tem um papel aqui, gente. Alguém cata para mim esse papel? Thank you. É tão simples. Quebrou a mão, irmão? Não. E por onde a gente passa, não fica só o evangelho, fica o rastro e o perfume que o evangelho deixa. Então, na vida, a gente tem que deixar a marca que Jesus deixaria. E isso passa por cuidar da natureza, por cuidar do outro, por trabalhar pela justiça, por tornar o nosso lugar mais limpo, mais organizado, mais bonito, mais cheiroso. Entendeu? Mas parte de cada um de nós. E aí a gente tem essa vontade de que tudo dê certo, mas a gente não se envolve, ou então a gente espera que um sistema corrupto e apodrecido dê aquilo que só o Senhor pode dar. Mas quando a gente entende que Jesus virá, e isso agora começou a ser falado, né? Depois da pandemia, então, graças a Deus, essa pandemia a gente já vê um fruto. Voltou-se a falar da volta de Jesus, voltou-se a falar que Jesus vai voltar. Voltou-se a falar, gente, que Jesus não vem só tirar a igreja da terra. Jesus vem construir uma nova terra e um novo céu. A eternidade vai invadir o temporal. É isso que Apocalipse diz, que a nova Jerusalém desce e que o reino vai ser sobre as nações da terra. Gente, tudo que a gente anseia ver, a gente vai ver. Mas até a gente chegar lá, então a gente já vive como antecipação daquilo que aguardamos, construindo o pequeno, e mesmo como que um espelho, mesmo que de uma forma ainda embaçada, incompleta, pela misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo que levantou Jesus da sepultura, habita em você. Então nós somos indesculpáveis, gente, porque a gente tem a palavra e a gente tem o Espírito. Então vamos deixar de palhaçada, vamos deixar de picaretagem gospel, e vamos aproveitar aí essa possibilidade de dor, de luto, de perdas, de coisas que a gente não entende, de escândalos, de más notícias, de abusos, de impiedade, de injustiça. Aproveita essa onda aí e surfa nela com santidade e alegria. Porque essa é a vontade do Senhor, que a gente seja luz no mundo. E luz não tem utilidade nenhuma, a não ser que ela esteja na escuridão. Se uma dessas lâmpadas aqui queimar, não vai fazer muita falta, não. Mas se você acende um palito de fósforo no meio da escuridão, já não há escuridão, ele quebra a escuridão. E o propósito de Deus é que a minha vida e que a sua vida quebre a escuridão. E que manifeste a alegria do Senhor no meio da tristeza, no meio da desesperança, no meio da confusão, no meio de, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Onde que a gente está buscando alegria, gente? Bom, lá no dicionário, alegria é estado de grande satisfação, contentamento, felicidade, júbilo, que em geral se manifesta exteriormente. Aquilo que alegra, acontecimento feliz, festa, divertimento. Esses são os conceitos, alguns dos conceitos do dicionário da língua portuguesa. Felicidade, alegria são colocadas no mesmo pacote. E essa palavra, ela serve na Bíblia para traduzir o conceito de bem-aventurado. Então, quando você vê bem-aventurado na Bíblia, né, essa palavra, no original, é traduzida para o português como bem-aventurado ou como feliz.
Bem-aventurado ou feliz. Aí dá para você entender. Só que, no original, essa palavra, ela é muito mais profunda do que simplesmente uma disposição mental ou emocional favorável. Porque para você estar feliz no nosso conceito de felicidade, de alegria, a felicidade humana, a felicidade que a gente entende como felicidade, como alegria no nosso contexto, ela parte de um estado mental e de uma disposição emocional favorável. Então, se está tudo bem, você está feliz. Se o ambiente está gostoso, está limpinho, que gostoso, dá uma alegria. Quando o cheirinho do café está invadindo a casa e tem pão de queijo no forno, dá uma alegria, né? É um ambiente favorável. Quando os relacionamentos de afeto tão legais, papai, mamãe, irmão, todo mundo alegre, namoro, o casamento, está todo mundo bem. Então, alegria, felicidade. As férias dos sonhos, felicidade, que alegria. Compramos um carro novo, alegria. Gente, não. No original, feliz ou bem-aventurado é muito mais profundo do que isso. É como shalom. Shalom, para a gente, para o português, a gente traduz como paz. Né? Shalom é paz. Mas shalom significa muito mais do que ausência de conflito, ausência de guerra. Quando um judeu fala para o outro shalom, ele está dizendo que tudo te vá bem na sua vida, que os seus negócios sejam bem favorecidos, que seus relacionamentos sejam frutíferos, que a sua vida seja próspera, que a nação esteja guardada pela mão do Eterno. Shalom é muito mais do que ausência de guerra. É muito mais do que paz. É muito mais profundo. E bem-aventurado ou feliz no original é a mesma coisa. É muito mais do que apenas uma disposição mental e emocional favorável. Quando a gente olha no original, a felicidade bíblica, a bem-aventurança, né? Bem-aventurado é aquele que atinge os seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Atinge os seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Essa é a perspectiva da felicidade, da alegria bíblica. E aí a gente pega as bem-aventuranças. Abre aí em Mateus capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha nessas bem-aventuranças que Jesus está ensinando. Isso aqui, gente, é o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. As bem-aventuranças. E ele está dizendo ali, felizes, né? Na minha tradução aqui, que eu estou usando a nova versão transformadora, eles usam justamente essa palavra, felizes. Os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Isso muda a nossa perspectiva de alegria. Quando a gente olha para o que Jesus está falando, é completamente diferente do que o mundo fala. É completamente diferente do que ter uma disposição mental ou emocional favorável e todas as circunstâncias estarem a nosso favor. Ele está dizendo justamente o contrário. Eu quero levar vocês ao conhecimento de algo que vai levar vocês a se considerarem felizes, a se alegrarem por serem pobres de espírito, por chorarem,
por serem humildes. Em outras traduções dizem mansos. Os mansos herdarão a terra. Gente, isso é um discurso completamente ponta cabeça. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Até quanto nós somos moldados pela verdade de Deus e pela mentira que o mundo nos conta? Porque o mundo fala para a gente que você não tem que ser humilde coisa nenhuma. Você não é bobo, não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Já ouviu essa frase? Sou crente, mas não sou bobo. Então você é um crente meia boca. Porque um crente mesmo, quanto mais crente ele for, mais parecido com Jesus ele é. E quanto mais parecido com Jesus ele for, aos olhos desse mundo, ele é visto como tolo. Porque é o cara, ele anda a segunda milha, ele dá a túnica e a capa, ele perdoa. Perdão é um negócio que, no vocabulário desse mundo, destoa. Humildade, no vocabulário desse mundo, humildade... Não, se você for humilde demais, calma, você está passando dos limites. Gente, é tão interessante, é umas coisas bobas. A gente leva uma caravana para Israel, tem um congresso de mulheres em Israel, nós já vamos para a 5ª edição. Na primeira edição, tinha um guia com a gente, brasileiro, não cristão, mas um gentleman, e fazendo um trabalho excelente. E eu cheguei perto dele, e ele estava sentado numa mesa. Já tinha servido o meu jantar no restaurante e me dirigi para a mesa que ele estava. Bom, o Ariel está sozinho, deixa eu sentar com o Ariel. Me aproximei da mesa e o João já vinha logo atrás, que o João também estava terminando de pôr o prato dele. A gente foi se aproximando e falei, Ariel, tudo bem, a gente pode sentar aqui com você? Ele, pastora, essa aqui é a mesa dos motoristas e dos guias. Não, mas você está sozinho, a mesa é grande, não podemos nos assentar? Pastora, menos, pastora. A senhora está exagerando na humildade. Humildade? Sentar na mesa com uma pessoa que é igual a mim? Jantar com ele? Receber mais informação dele? Saber mais sobre a vida dele? Contar a ele coisas da minha vida? Ter comunhão? Mas qual que é o modelo que ele estava acostumado a ver? Não se mistura. Meu Deus, como que os cristãos precisam ser mais parecidos com Cristo? Como nós precisamos de trilhar o caminho de Jesus, que sendo tudo, fez-se nada. Por que a gente acha que a gente é alguma coisa, gente? Um vírus invisível mata a gente. Uma pancada, se você cai de mau jeito, você não pode andar para o resto da vida. Um tombo, uma queda. Por que a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? A gente deveria ser mesmo, a última bolacha do pacote, toda quebrada. Quebrantados. E Jesus está propondo uma outra visão aqui. Você pensa que você é feliz rindo? Não. Felizes os que choram, eles serão consolados. Felizes os humildes, eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E ele propôs para a gente aqui uma outra versão de felicidade. Mas eu quero avançar com vocês. Salmo 37. Abra aí o Salmo 37 e nós vamos ler do 1 ao 11. E olha o que o salmista está dizendo, gente. Salmo de Davi. E olha o que ele está dizendo a partir do verso 1 do Salmo 37. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa, como o sol do meio-dia.
Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Olha o que Davi está falando aqui, muitos e muitos anos antes das bem-aventuranças. Exatamente a mesma coisa. É isso que a palavra de Deus profetiza e cumpre no Novo Testamento. Será que a gente está vivendo assim, gente? A minha pergunta é: o Senhor é a sua alegria? É nele que você se alegra, genuinamente? Porque se não é, eu tenho que te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, que você está cavando cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água. No dia que você mais precisar de saciar a sua sede, você vai morrer à míngua. Porque você está colocando a sua esperança e a sua perspectiva de alegria segundo o Deus desse tempo. Você está se preocupando apenas com a disposição mental e emocional. E você não está firmando a raiz no espiritual. Então você vive só de folha, não de fruto. Lembra da figueira, que Jesus veio caçar fruto e tinha muita folha, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Folha é aparência, gente. A gente vive com uma aparente alegria. E a gente deu para ver nessa pandemia como tudo ruiu para muita gente. Ruiu, por quê? Porque o dinheiro faltou, porque o emprego foi embora, porque os luxos tiveram que diminuir. Teve gente que não perdeu nada financeiramente, mas ficou adoentado emocionalmente, neurótico, neurado. Teve gente que morreu, gente, não pelo vírus, mas pelo desespero. Eu ouvi notícias de gente que se matou porque teve o diagnóstico positivo para a Covid. Você entende uma coisa dessa? Com medo de morrer, eu me mato. Cegueira espiritual faz isso com o homem. Cegueira espiritual. Agora, o mais triste é saber que os ditos filhos de Deus estão também em escuridão espiritual. Porque não consegue se alegrar na adversidade, colocando os olhos na sua esperança vindoura e sabendo que aquele que vai nos proporcionar o final da história, que já está dito que vai acontecer, e nós cremos nisso, é fiel para nos sustentar aqui agora, até nós chegarmos lá. Então, nós vamos para um desfecho feliz, mas o Senhor vai nos sustentar aqui, enquanto estamos caminhando na jornada até o fim da história, ou o início dela. O Senhor é poderoso, e Ele não vai nos amar quando a eternidade invadir o temporal, não. Ele já nos ama hoje. Ele já nos fortalece hoje. E Ele já está nos esticando hoje. E essa pandemia, gente, foi apenas treinamento. Foi apenas treinamento. Se a gente quer desenvolver a nossa musculatura, o que a gente faz, gente? Aquele choquinho que o pessoal fala que desenvolve a musculatura é mentira, tá? Sabe aquele negócio que você não faz nada, coloca aqueles eletrodos tipo... Tem um tanto de gente que gosta, né? Ah, tem um negócio para fazer exercício para mim? Então põe aí os eletrodos. Mas eu já perguntei para médicos e para professores de educação física. Aqui, aqueles eletrodos dão resultado mesmo? Não, Helena. Eles dão resultado assim, para quem está acamado, impossibilitado de mexer o músculo. Aqueles eletrodos, eles ajudam para não atrofiar a musculatura. Mas ele não vai fazer o seu músculo ficar firme, ele não vai fazer você ficar mais forte, ele só não vai deixar morrer. E tem um tanto de crente vivendo de eletrochoque. Vem no culto. Ai, que louvor gostoso.
Mas o Senhor está nos chamando para algo mais. Ele está nos chamando para nós sermos guerreiros, para a gente ser forte, para a gente carregar quem não tem força nos nossos lombos espirituais, para a gente levantar os joelhos daqueles que estão tropeçando, para a gente trazer encorajamento e esperança para aqueles que não têm esperança, e o Evangelho revelador de Jesus Cristo, não só através da nossa palavra, mas através da nossa vida. Olhando para a gente, o que eles estão vendo? E eu não estou falando de aparência não, gente, porque a gente pode fingir que é crente. A gente pode fingir que é forte espiritualmente. Até que o dia mau chega. O dia mau vai revelar para nós mesmos quem nós somos. Eu fiquei aliviada um dia, porque um carro entrou na nossa... Quase que a gente sofre um acidente, a gente vinha, o carro entrou na contramão, em altíssima velocidade na estrada, em altíssima velocidade, veio em direção a nós, Jesus Cristo! Eu conheço uma história de uma moça que gritou um palavrão. Crente. O problema é o palavrão? Não. O problema é o que estava dentro. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. E eu fiquei tão aliviado, falei, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque quando me sacudiu, o medo me sacudiu, o pavor me sacudiu, e o acidente parecia iminente, o que veio na minha boca, se fosse a minha última palavra, era o seu nome. E isso não fui eu que produzi, foi o Senhor que produziu em mim. A gente não produz isso, gente. A nossa justiça, o nosso esforço. Por isso que ele fala, chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Quando você se aproxima de Deus, e quando você faz dele a fonte da sua satisfação, da sua alegria, você busca direção nele, você busca viver a vida aos pés dele, aí ele vai trabalhando em você, sem que você perceba. Aquelas coisas que você fazia 10 anos atrás, você não está fazendo mais. Você acha que é porque você é bonzinho? Não. É porque você está andando perto de quem te conserta. O apóstolo Paulo, ele fala, eu acho que é aos Gálatas, eu não tenho certeza se é aos Gálatas, mas ele está falando, eu estou gemendo e orando e gemendo até que Cristo seja formado em vocês. E é isso, gente, que o Espírito Santo está fazendo. Ele está gemendo até que Jesus, o caráter de Jesus, seja formado em nós. Até que a gente reaja como Jesus reagiria. Sem pensar, a gente reage. Não é a gente, é Cristo em vós. E Cristo em vós, a esperança da glória. E aí a gente fala que o Senhor é a nossa alegria. Mas a gente busca a alegria em outras coisas primeiro. Eu não estou dizendo, gente, que é errado a gente celebrar, festejar, dançar, tirar férias, fazer tudo de bom que essa vida tem para a gente fazer. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus está falando, não é apenas a vida no porvir, não, gente. É a vida que começa agora, com a revelação de Jesus Cristo na sua vida. Então o Senhor quer que você desfrute dessa vida abundante agora, nos seus relacionamentos, na sua carreira, naquilo que Deus tem um propósito para fazer, no seu ministério, no seu chamado, compartilhando a vida de Cristo com as pessoas, andando pelo caminho, nas suas amizades, naqueles acontecimentos da nossa vida que são tão maravilhosos, os aniversários, os churrascos, as festas com os amigos, as viagens missionárias, aquelas coisas que vão marcando a nossa trajetória e nos produzem alegria sem fim, aqueles dias que a gente vai assistir um filme, morre de rir, e a barriga fica até doendo por causa de uma piada boba. Isso faz parte da vida abundante. E Jesus quer que nós vivamos essa vida abundante. Mas não se engane, ela é efeito colateral da vida de Deus crescendo em você. Da alegria de Cristo te fortalecendo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Se a alegria de Cristo, a busca pelo Senhor e a busca da alegria do Senhor não for a sua prioridade, o que vai acontecer? Você é feliz quando você tem.
e miseravelmente infeliz quando você não tem. Quando você foi impossibilitado de encontrar com os amigos para o churrasco porque tem uma pandemia. Ai, meu mundo caiu. Ah, quando eu perdi o emprego, estou deprimido. Ah, quando você perde alguém precioso. E só cada pessoa sabe a dor de um luto. A única pessoa que nos levanta do pó e das cinzas é o Senhor. Não há outra fonte de alegria que seja tão sólida, real e perene como a alegria que flui do Senhor para o nosso coração. E ela não depende de circunstâncias, porque Ele não falha. Ele não falha, a pandemia não para, Deus. A doença não para, Deus. A morte não para, Deus. Mas por que a gente faz isso? Voltando para a história da musculatura, né? O que você põe no prato? Não adianta você fazer exercício se você não come direito. As coisas caminham juntas. Então, as circunstâncias difíceis, elas trabalham a nossa musculatura espiritual. E nos levam a um patamar que pegar um peso não vai ser um sacrifício, que subir um lance de escada correndo não vai ser um sacrifício. Na vida espiritual, o paralelo é verdadeiro. Uma pandemia não vai te matar. As adversidades, ao invés de te matar, elas vão te fortalecer. Sabe aquele ditado popular? O que não me mata me fortalece? Esse é o propósito de Deus. A dor na vida do cristão, naquele que é obediente à palavra de Deus, o propósito de Deus é o fortalecimento. É o amadurecimento espiritual. Porque cá entre nós, né, gente? Ninguém cresce deitado eternamente em berço esplêndido. Quando as circunstâncias são favoráveis, a gente experimenta um tempo de refrigério, é maravilhoso. E Deus é tão lindo que Ele tem a medida certa do sofrimento e do refrigério, do sofrimento e do refrigério. É igual o ferro nas mãos do ferreiro. Vai no fogo, vai na água. Vai no fogo, vai na bigorna, vai na água. Ele vai forjando a gente, moldando a gente, afiando a gente, como o ferreiro ao ferro. Mas tem refrigério. E o Senhor é esse Deus perfeito que sabe a medida da dor e do refrigério. Ele é perfeito. Mas enquanto isso, nós estamos sendo forjados para um propósito maior do que nós mesmos. Agora, o que você põe para dentro? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos nutrir no dia mau. Se nós soubéssemos de quanto a nossa vida depende da palavra de Deus, a gente não ficava com picaretagem para ler a Bíblia. Eu aprendi uma coisa com meu irmão. Ele falou assim: Leninha, quando você faz um prato, você pensa assim, tantos por cento de selênio, não sei o quê, vitamina B12, BC, que maravilha, tem aqui, ó, beta-caroteno. Você não faz isso, faz isso? Nem um nutrólogo, um especialista em nutrição, faz isso. Você põe no prato, aquele negócio que você não gosta, a mãe fala, come que faz bem, menino. Não é assim? Come! Você está tão magrinho, come, né? Como que você tem ferro, por exemplo? Meu filho não gosta de beterraba, o que eu faço? Cozinho a beterraba no feijão. Porque ele gosta de feijão. Então, de uma certa forma, ele está comendo a beterraba. E eu faço isso por quê? Porque eu me preocupo em, como mãe, possibilitar para eles nutrientes. Para que nutrientes? Porque se um dia um vírus entrar, uma bactéria, o corpo dele tem que ter estrutura para lutar contra. Não é assim, gente? Simples assim. Você fica comendo só quinquilharia, a doença vai te derrubar e pode te matar muito mais fácil. Por isso que você precisa de se alimentar adequadamente. Perdoe suas mães. A chatice delas tem propósito, é puro amor. A mesma coisa, gente, é a palavra. E ele falou comigo assim, Leninha, põe para dentro. Não é aquele negócio, mas hoje eu não estou afim de ler a Bíblia. Hoje eu não estou entendendo bem a Bíblia. Tem dia que a gente não está entendendo mesmo. Vai ler Levítico para você ver. Todo mundo pula Levítico.
Pula números. Mas põe para dentro. Mesmo nos dias que você não estiver entendendo, mesmo nos dias que você estiver desanimado, mesmo no dia que você está assim meio sonolento, se você não está conseguindo ler, escuta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Põe a Bíblia falada, põe no carro, escuta a palavra, escuta, é igual remédio, põe para dentro, porque você pode não entender, mas o seu espírito está sendo fortalecido, e no dia da adversidade, aquilo que você precisa já está dentro de você, para você lutar, para você resistir. A nossa alegria, ela tem uma só fonte. Outras propostas são oferecidas. Mas o salmista está deixando muito claro alguns passos aqui. Ele fala assim, olha, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria. Em algumas traduções fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E muita gente entende que agradar-se do Senhor é fazer, sabe, tentar agradar a Deus, fazer tudo certinho. Eu vou fazer tudo certinho, vou obedecer para o Senhor satisfazer. Não, gente, você não entendeu. Jesus não é o gênio da lâmpada. O Senhor é Deus. O que está dizendo aqui, faça do Senhor a sua alegria. Deleite-se nele. Que Ele seja o motivo da sua alegria. Busca nele aquilo que nada mais pode fechar no seu coração. Mas sabe o que a gente está fazendo? Colocando snack em lugar de comida sólida. A gente se alegra com o último filme do Homem-Aranha. A gente se alegra com a reunião da turma. A gente se alegra porque agora a aula presencial vai voltar. A gente se alegra porque as contas estão pagas e eu tenho que concordar com você, boleto pago é uma grande alegria. Mas não é suficiente. Porque mês que vem tem outro boleto para pagar. E depois vem outro filme novo da Marvel. As férias, você está acabando essa, já está pensando na outra. Jesus falou para a mulher à beira do poço assim, quem beber da água desse poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar. Entendeu? Entendeu o mistério, gente? Vem beber de mim. Vem conhecer quem eu sou. E você não vai ficar andando desesperado por coisa mais nenhuma. Porque eu vou saciar a sua sede. E mais do que saciar a sua sede, eu vou fazer da sua vida uma fonte a jorrar, a minha vida, na vida de outras pessoas. A alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nos fortalecemos. É nele que existimos. Então a primeira coisa que o salmista diz aqui é que a sua alegria seja Ele. Que você se deleite nele. Que você faça dele o centro da sua vida. Ele tem a primazia. E ele continua. Aquiete-se na presença do Senhor e espere nele com paciência. Como nós somos agitados. Como nós somos agitados. Como nós queremos que o Senhor responda agora, nos faça felizes agora, resolva o problema agora. Espera. O melhor vinho fica para o final da festa. Espera. Tanta gente põe o casamento a perder. Porque eu não estou mais feliz nesse casamento. Quem disse que você vai ser feliz todo dia? Quem disse que o casamento é fácil e gostoso todo dia? Quem te falou essa mentira, esse século mentiroso, que fala assim, acabou a alegria, você merece ser feliz. Você merece ser feliz.
Passa para frente, a fila anda. Sai desse relacionamento, sai desse casamento. Não, gente, não. O que o salmista está dizendo aqui é muito claro. Aquiete-se, espera. O inverno vai passar, a primavera vai voltar, mas espera, você tem que esperar. Mas a gente é urgente, eu quero sentir alegria agora, eu quero ficar alegre agora, porque senão tem alguma coisa errada. Não, tem tempo na nossa vida que é de espera. Mas o que acontece? Você vai para a rede social, né? Ai, olha lá a vida da fulana, tão linda. Olha lá, ciclana casou. Olha lá, ciclano, o namorado dela, nossa, que bafo. E aí você fica, olha para a sua vida, oh, minha miserável vida. Olha a outra, está passando férias em Paris e eu não vou nem para Sabará. E você fica nessa comparação, e isso é uma estratégia do inferno para te tornar mal agradecido. E para te mover do lugar de espera. Mas é no lugar da espera que você vai ter a sua bênção. É no lugar da perseverança, da resiliência, é que você vai ser abençoado, é que você vai ser forjado, é que você vai ser aprovado. Mas a gente é da urgência. Não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E em nome de ser feliz, você destrói a felicidade de todo mundo ao redor. Acaba um casamento de não sei quantos anos, os filhos ficam perdidos, as duas famílias destroçadas, porque eu mereço ser feliz. A felicidade bíblica não é isso. Vocês lembram do conceito bíblico no princípio? Lembra? Então vamos lembrar. Alcança os seus objetivos, cumpre os seus propósitos e floresce. Olha a ordem. Atinge seus objetivos, atinge seus fins, cumpre os seus propósitos e depois floresce. É nessa ordem. Mas a gente quer florescer, florescer, florescer. Aparecer, aparecer, aparecer. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. E não passa pelo processo. Gente, para uma árvore ser frondosa, ela tem que passar pelas estações. Ela tem que sair de semente para muda, de muda para uma pequena árvore, ser transplantada de terreno, muitas vezes, para ganhar força, altura, sombra, flor e fruto. A natureza é assim. Por que a gente pensa que Deus não seria assim com a gente? Mas a gente foge dos processos, a gente aborta os sonhos de Deus, porque a gente não escuta o que o salmista está dizendo para a gente nesse salmo. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. E ele continua, não se preocupe. No caso aqui ele deu o exemplo, com o perverso que prospera, nem se aborreça com os planos dos maldosos. Quem aí está aborrecido com os planos dos maldosos? Só eu, gente. Quando você vê o que é certo sendo chamado de errado, e o que é errado sendo chamado de certo, te dá um nó na garganta. Isso aqui não é sobre partido político, nem sobre políticos em particular, é sobre justiça. O que é certo, o que está na Constituição, o que tem que ser cumprido, e não está sendo. Vocês estão entendendo? Mas o que o salmista está dizendo? Aí a gente fica querendo, oh Deus, pega ele, frita ele, faz purê. A gente quer orar sim, mas não é essa a vontade de Deus. A minha oração tem sido, Deus, poderoso, soberano, destitua dos cargos de poder e autoridade da nossa nação todos os inimigos dessa nação. Porque quem conhece os inimigos é Deus. Ele conhece o coração do homem, a gente vê fachada. Ele conhece intimamente quem é quem. E só ele tem o poder de destituir. Então a minha oração tem sido, destitui, Senhor. Arranca dos cargos de autoridade. Tira o poder da mão deles. Aqueles que ferem, aqueles que tramam a maldade, aqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. O Senhor sabe quem eles são, conhece cada um pelo nome, em todas as esferas. No Senado, nas prefeituras, nos governos estaduais, no Supremo Tribunal, na presidência, o Senhor conhece. Pai, tem misericórdia do Brasil e destitui dos cargos de poder e autoridade aqueles que corrompem, ferem, roubam, saqueiam a nação. Ele que vai destituir, Ele é Deus, Ele sabe quem é quem, e eu não me preocupo mais.
A minha preocupação e a minha intensidade tem que ser no joelho e na oração. O resto é balela. E no voto, né, gente? Porque na hora de eu votar, eu tenho que votar com coerência. Mas o meu maior passo é de joelho. Quando eu ponho a minha nação diante de Deus, quando eu ponho as minhas questões pessoais diante de Deus, quando eu ponho a minha causa particular diante de Deus, é isso que o salmista está falando. Aquiete-se na presença do Senhor, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Tem gente que não experimenta alegria, porque está enredado nas preocupações, pensando que pode fazer alguma coisa, e você não pode. Você está vivendo ansioso, atribulado, irritado, desesperançado, está sabotando a sua alegria. Por quê? Porque você não se aquieta e vive preocupado. E ele continua: deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Atrás uma da outra. Deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Porque os mansos herdarão a terra, gente. É os mansos que herdarão a terra, não são os irados. E eu falo isso de carteirinha porque eu tenho problema com ira. Então todo dia eu tenho que dizer para a minha carne: submeta-se ao Espírito Santo, submeta-se ao espírito de mansidão de Jesus Cristo. Na minha ira, a ira do homem não produz a justiça de Deus, é o que a palavra de Deus diz. A minha ira não traz a justiça de Deus. A minha ira não expande o reino de Deus. A minha ira não glorifica a Deus. Eu tenho que me aquietar, e é me aquietando que eu não vou me preocupar, e eu vou deixar a ira, o furor de lado e vou ter calma. E ele promete: em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. E como a gente vive hoje, como antecipação do que viveremos plenamente na volta do Senhor, Ele faz isso na nossa vida hoje também, gente. Quando a gente vive em humildade, mesmo com a nossa humildade meia boca, mesmo com a nossa carne brigando com o nosso espírito todo dia, mesmo quando a gente tropeça na nossa humildade, tem que lidar muito com o nosso orgulho ainda. Quando você está buscando e aproximando-se de Jesus, e buscando, se alimentando na palavra, e se deixando ser moldado pelo trabalho dele na sua vida, às vezes Deus coloca umas pessoas difíceis na sua vida para baixar o seu orgulho, para baixar o seu tupete. Quando você se submete ao processo, então você vai viver em paz e prosperidade, você vai possuir a terra. Muito disso a gente experimenta aqui também. Não apenas na maneira plena que nós aguardamos, mas de uma maneira que antecipa o que está por vir. Quando você passa por relacionamentos difíceis, mas persevera em oração, em dependência, voluntariamente se humilhando. Por isso que Jesus fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, ter um coração orgulhoso, você nunca vai conseguir me seguir se você tem um coração orgulhoso. Então, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Deixa que eu luto as suas batalhas, deixa que eu pleiteie a sua causa, deixa eu ir, chega perto de mim, anda comigo, cola comigo, que vai prestar. É isso que Jesus está falando. Deixa esse seu achismo, deixa a sua opinião em segundo plano, deixa o seu ego de lado, e chega perto de mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. E isso não se trata do porvir, mais uma vez eu posso dizer, te falo agora. Mas para você encontrar descanso para a sua alma, você tem que passar pelo processo. Você quer alegria? Não uma alegria circunstancial, não uma alegria que salta aqui no congresso, mas uma alegria que está no dia ruim, uma alegria que está firme ali, na hora que as coisas não estão saindo do jeito que você queria que saísse, uma alegria que está firme
na hora que você está passando por um processo difícil de ser moldado. Uma alegria que permanece quando às vezes o relacionamento está difícil. Uma alegria que te faz atravessar. Uma alegria que te promove. E não uma alegria de folha. Uma alegria de fruto. Feche os seus olhos. No mesmo Salmo 37, o salmista diz: a cada dia, o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. Olha a promessa aí. Mas lembra da primeira frase: o Senhor cuida dos íntegros. Inteiros. O que é íntegro é completo, é inteiro. Para de viver uma vida cristã fragmentada. Uma vida cristã só na igreja. Você é crente na frente dos crentes. Mas quando você está sós na internet, você não é crente. Parafraseando o André Valadão, vocês são crente não, gente. Quando você está no seu namoro, não está em santidade. Nas suas conversas, não é o caráter de Jesus que está sendo propagado. Para a gente ter integridade cristã, gente, a gente precisa de se achegar ao Senhor. E deixar Ele trabalhar em nós. E como que a gente se achega a Ele? Pela contemplação da sua face através da palavra. O caráter de Deus. A profecia de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus. É impossível a gente ser íntimo de Deus sem a leitura da palavra. Porque para a gente ser íntimo de uma pessoa, a gente precisa de conversa. E eu falo através da oração. E ouço através da palavra. E quando eu estou conectada com a palavra, Ele usa primordialmente a sua palavra. Que Ele tem um compromisso com a sua palavra. Mas através da palavra Ele te fala através da natureza, Ele te fala através do outro, Ele te fala através dos pássaros, Ele te fala através de uma canção no louvor, Ele te fala e Ele fala, e você começa a ouvir essa voz por todos os lados. Tem gente que fala assim: Deus não fala. Fala. Os nossos ouvidos é que estão entulhados de tanta porcaria. Deixa o Senhor desentulhar os seus poços. Deixa o Senhor limpar os seus ouvidos, destruir os sofismas na sua mente. E deixa Ele te moldar do jeito dEle. Submeta-se ao processo. Submeta-se ao processo. Ele é a fonte. Não adianta você buscar em outros lugares o que você só encontra nele. A alegria que o entretenimento te oferece é bacana, mas é poço. Você vai ter sede de novo. O que os relacionamentos de amizade te oferecem é maravilhoso, mas é poço. Amizades vêm e vão. Até as coisas mais íntegras e maravilhosas que o próprio Deus criou. A família, por exemplo. Nosso cônjuge não supre todas as nossas expectativas, e nem você supre todas as expectativas do seu cônjuge. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E quando Ele sacia a sede, Ele coloca ordem no caos. E todas as outras coisas vão para os seus devidos lugares. Primeiro acontece
no vertical e depois vai para o horizontal. Ele quer que a gente desfrute sim da alegria todos os dias da nossa vida, e que a gente não seja um bobo alegre, não, que a nossa alegria contagie outros, porque quando a gente entra num ambiente que há uma alegria genuína, ela nos restaura também, ela nos atinge, é contagioso. O salmista também diz que o Messias foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Eu fico imaginando Jesus rindo mais do que os discípulos, Jesus mais divertido que os discípulos, Jesus mais leve que os discípulos. E eu tenho certeza que ele era, porque sabe por quê? Porque as crianças viviam atrás de Jesus. Criança não anda atrás de gente mal-humorada ou com a cara fechada, sisuda. Elas têm medo. E elas iam tanto para cima de Jesus que os discípulos tinham: peraí, meninada, fica longe, calma. E o mestre falava: não, deixa os meninos vir. Uma vez eu vi um desenho de Jesus, essa face que o mundo conhece de Jesus, gargalhando, com todos os dentes aparecendo. Eu me lembrei do versículo: ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Esse Jesus mora em nós pela pessoa do Espírito Santo. E é essa alegria que Ele quer que brote em você sem detença, mas que ela não seja de plástico, que ela não seja de folhas e aparências. Uma alegria que só Ele faz explodir de dentro de você. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deixe o Senhor implantar essa alegria em você. Como é que está a sua vida devocional? Meia boca? Você adora só quando você vem no culto ou quando tem alguém tocando um instrumento? Você adora só com música ou você adora com cada gesto que você faz? Com cada gesto de solidariedade, com cada papel catado na rua? Isso tudo que a gente faz para dar glória a Deus é adoração, gente. Para levar glória ao nome de Deus, para que os homens olhem para nós e vejam Deus em nós. Tudo isso é adoração. Adoração não é só música. Quando você cuida de sua mãe idosa, do seu pai idoso, isso é adoração, porque você faz isso para honrar o Senhor. Quando você honra seu pai e sua mãe, isso é adoração. Quando você lava a louça para sua família ter um ambiente saudável, isso sobe a Deus como adoração, em espírito e em verdade. Não é apenas nos nossos arrobos espirituais, mas na vida prática. O nome de Jesus é glorificado porque você é íntegro, porque a alegria dele flui na sua vida, a vida dele flui na sua vida. As coisas mais extraordinárias que Jesus fez, ele fez na hora da comida, multiplicando pão e peixe, consolando o enlutado. Ele chorou, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele primeiro chorou com Maria e Marta. Nosso cristianismo nos humaniza, nos sensibiliza, nos torna empáticos, nos aproxima dos outros. E isso é adoração a Deus. Deus é glorificado quando Jesus é visto na nossa face, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, muito mais do que nas nossas palavras, que a nossa vida adore a Deus. E essa alegria que habita nele e que está implantada em nós na pessoa do Espírito Santo vai ser desentulhada e vai jorrar, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus, nós te glorificamos nessa noite. O Senhor é o motivo da nossa alegria, porque se o Senhor não tivesse encarnado, morrido, ressuscitado, nós nem existiríamos, Senhor. A fagulha de bondade que existe no mundo é porque o Senhor veio, Jesus.
a fagulha de esperança que existe no mundo, é porque o Espírito Santo está sobre a face da terra, cumprindo a sua obra. Oh Deus, não nos deixe iludidos com as mentiras bem contadas do inferno, nos fazendo acreditar que esse mundo corrompido é capaz de produzir em nós alegria plena. Mas que os nossos olhos, nossos pensamentos, nosso coração estejam totalmente com o Senhor. E que o Senhor nos fortaleça. E que o Senhor seja formado em nós. Para que a gente também, como o Senhor Jesus, sejamos ungidos com óleos de alegria mais do que os nossos companheiros. Faz essa obra em nós, Jesus. Faz essa obra em nós, Senhor. Nós nos rendemos, nós nos entregamos, nós te chamamos. Faz essa obra em nós. Atrai-nos, ó Deus, a uma vida mais próxima do Senhor. Em nome de Jesus.